não desse time do Flamengo, do Domi ou do Jorge Jesus, da instituição Flamengo, que é hoje dirigida pelo Marcos Braz. Apesar de o Landim ser o presidente do Flamengo, quem manda no futebol do Flamengo tem nome e sobrenome, Marcos Braz. Ele não vai dizer isso nunca, nunca, óbvio que não. Não vai dizer até porque ele sabe que não faz o menor sentido ficar se assumindo, ele não é vaidoso a esse ponto, né? Mas quem manda, quem pensa no futebol do Flamengo chama-se Marcos Braz. Por isso que até no meu comentário inicial eu falei assim, nossa, o Barcelona precisa de um Marcos Braz. E olha o que ele tem feito com o Flamengo. Coisa, por exemplo, que na época do Rodrigo, do Bandeira com o Rodrigo Caetano, a gestão Bandeira, do ponto de vista administrativo, foi muito boa. Do ponto de vista esportivo, não foi. O Rodrigo Caetano não conseguiu montar um bom time. É verdade que no começo houve uma contenção de gastos, o cofre estava fechado e não podia gastar. Mas os 2 últimos anos do Bandeira, com o Rodrigo Caetano, o Flamengo podia contratar. Vieram Diego, Vitinho, Guerreiro, mas as contratações não foram grande coisa, né? E o Flamengo não tornou-se um time muito forte. Mas esse Flamengo, do Marcos Braz, esse Flamengo é um time muito competitivo. Vai chegar amanhã em Porto Alegre, vai jogar para ganhar. Não vai especular o jogo, ficando atrás, tentando buscar o contra-ataque. Longe disso, vai jogar para ganhar. E sem dúvida alguma, para mim, João, é o melhor time do Brasil, já desde a temporada passada. Grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e também a Libertadores da América. Vai ser um grande jogo, onde o técnico, o Kudê, vai estar muito pressionado. Exatamente por tudo que a gente acabou de falar aqui. Entrou no meio de semana contra a Universidade Católica, podendo acabar em primeiro lugar no grupo, era só ter vencido, porque o Grêmio empatou no Olímpico, na arena do Grêmio, e não, foi com um time misturado, quase que um time reserva, perde o jogo, fica em segundo lugar, e o que acontece? Pega o Boca Juniors logo de cara. Enfim, o torcedor do Internacional está um pouco chateado com o Kudê por conta das decisões que ele tomou, ou da decisão que ele tomou em colocar um time reserva contra a Universidade Católica. Tá aí o Flamengo, para mim, um grande favorito. Se eu tivesse que apostar alguma ficha no jogo de amanhã, eu apostaria, sem dúvida alguma, no Flamengo. Acho que o Flamengo ganha o jogo, João. Opa, você entraria nesse bolão com o Sormani também, ou Abel Neto? Colocaria seu dinheiro nas fichas lá no Flamengo amanhã ou não? Olha, tem tudo para ser um grande jogo, equilibrado, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Flamengo. E os desfalques, a escalação que a gente viu ali, provável, eles mostram a força desse elenco do Flamengo, né? Time que não vai ter Bruno Henrique, Gabigol, Diego, Arrascaeta. Olha o time que vai entrar em campo. William Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, o Vitinho, que foi muito criticado, mas tem feito boas partidas e até elogiado. Muitas brincadeiras, inclusive, da torcida rubro-negra, com a hashtag Nunca Critiquei, porque o Vitinho tem apresentado um bom futebol, enfim, nas últimas partidas, mas esse ataque aí, Everton Ribeiro, Vitinho e o Pedro, e por incrível que pareça, né, ele consegue fazer com que a torcida, entre aspas, esqueça do Gabigol, porque todo jogo o Pedro faz gol de todo jeito, tem uma facilidade incrível. Então a gente vê a força desse elenco do Flamengo. A força desse elenco do Flamengo, time que vai entrar em campo amanhã é um timaço, apesar de todos os desfalques. E eu estava analisando a tabela, a gente colocou a tabela ali agora há pouco, estava vendo que as campanhas de Internacional e Flamengo, elas são idênticas. Os dois têm 17 jogos, né? Diferentemente do Galo, que tem um jogo a menos, 16. Mas os dois com 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E aí a galera poderia perguntar, por que o Internacional está na frente? Pelo saldo de gols, né? E aí é uma diferença que chama a atenção, porque olha só, o Flamengo fez 30 gols nesses 17 jogos, tem um dos melhores ataques do campeonato. Só o Galo, que fez 31, tem mais gols que o Flamengo. E o Internacional fez 28, 2 a menos. Também é um ataque forte, 28 gols em 17 jogos. Agora, nos gols sofridos é que vem aí essa vantagem do Colorado. O Colorado só sofreu 13 gols nessas 17 rodadas. Só o Fortaleza, isso me chamou a atenção também, eu não tinha reparado nisso, mas a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, a menos vazada, é a do Fortaleza. A do Internacional é, junto com o São Paulo, 13 gols sofridos. Então,
e o Flamengo sofreu 19, por isso essa diferença aí no saldo de gols, 15-11, e o Colorado lidera o campeonato. Então teremos aí um confronto de um dos melhores ataques, um ataque poderosíssimo mesmo com desfalques, o Flamengo, contra uma das melhores defesas, que é a defesa do Colorado, a defesa do Internacional, muito bem comandada pelo Kudê. E aí, todas essas críticas em relação ao Kudê, claro que chama atenção. Pô, faz quanto tempo que o Inter não chega dessa forma num Campeonato Brasileiro, perto do final do primeiro turno, liderando a competição, se classificou também na Libertadores da América com dificuldade, mas aí são vários ingredientes. Um deles, nenhuma vitória, os Grenais, óbvio, que ele não ganhou e perdeu quase todos. E essa classificação na última rodada, em que ele poupou os jogadores e foi derrotado lá no Chile, o que piorou ainda mais a situação do Kudê foi o sorteio, né? O sorteio de sexta-feira de manhã, muito bem transmitido, aliás, pelo Fox Sports, com o comando do Nivaldo Prieto, o sorteio que coloca o Boca Juniors nas oitavas de final, ele aumenta a pressão em cima do Kudê, porque aí todo mundo pensa, olha, se tivesse colocado os titulares, vencido lá no Chile, de repente podia estar enfrentando o Guarani do Paraguai, que é o adversário do Grêmio, ou algum outro, enfim. Também não deu muita sorte, apesar que ficando no pote 2, como o Internacional ficou, é quase tudo pedreira, mas ele pegou uma das maiores, né? Pegou o Boca. E aí é claro que eu vejo um Flamengo que entra menos pressionado, num momento muito melhor até do seu técnico, do Domi. E o Inter, apesar de tudo isso, né? Liderando a competição, o Kudê pressionado. E se perde amanhã, essa pressão a gente sabe que vai aumentar ainda mais. Tem tudo para ser um grande jogo, equilibrado. Não vai me surpreender se o Inter, sei lá, numa grande atuação ali, esse meio campo que corre demais, defende e ataca, com Patrick e Edenilson, estão entrosados há muito tempo, né? De repente, uma grande atuação, mais uma vez, do Thiago Galhardo, do meu xará lá, do Abelão. De repente, o Inter vencer, nada demais. Mas, para finalizar, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Flamengo. Muito bem, olha aqui, terminou o jogo já há algum tempo, Bragantino 2, Goiás 0. E em andamento, Ceará 1, Coritiba 1. Jogo lá em Fortaleza. Rodrigo Bueno, Internacional e Flamengo amanhã no Beira-Rio. Rodrigo, o que você espera? Espero um jogo equilibrado. Eu acho que é um jogo com muita cara de empate. O Abel trouxe, né? A gente poderia tentar resumir, é muito comum isso em campeonato, o ataque contra a defesa. O Flamengo tem o segundo melhor ataque e o Inter tem a segunda melhor defesa. Mas isso vai muito de jogo para jogo. O Inter conseguiu vencer o Galo em casa, mesmo tendo pouca posse de bola, né? Fez um gol no comecinho com o Thiago Galhardo, depois administrou a vantagem. Pode ser um jogo parecido com aquele. O Flamengo ter a bola, construir muitas chances e o Inter ser cirúrgico, ser matreiro e ganhar o jogo como foi aquela partida contra o Galo. A gente tem falado muito, né, que os 3 primeiros times são treinados por estrangeiros, os 3 melhores ataques do campeonato são dos times treinados por estrangeiros, então o time do Kudê tem as suas armas. Mesmo tendo perdido o Guerreiro, mesmo tendo perdido o Saravia, que é muito bom jogador, o Heitor entrou na função ali e está dando conta do recado, vai estar mais uma vez presente na partida. Thiago Galhardo tem 14 gols, metade dos gols do Inter quem fez foi o Galhardo. Hoje é um jogador fundamental, não só pelos gols, pela liderança, a personalidade que ele tem, junto com o Abel Hernandes, que chegou agora há pouco. Para o Flamengo ter sucesso, vai ter que tentar de alguma forma neutralizar o Thiago Galhardo, se bem que na bola parada, em pênalti, ele tem conseguido fazer a diferença. Do outro lado, o Pedro tem 8 gols nos últimos 9 jogos. São sistemas um pouco diferentes, né? Ainda mais com a ausência do Arrascaeta,